Números capítulo 12, começamos um capítulo que vai trazer um episódio que é motivo de discussão acadêmica e de grandes historiadores sobre a razão por detrás desse contexto que está aqui nesse capítulo. Você vai ver claramente que Miriam e Arão começam a questionar a autoridade de Moisés porque ele tinha tomado uma mulher cuxita. Essa mulher cuxita, alguns historiadores defendem que ela é uma mulher que veio da Etiópia, então uma mulher que tem uma raiz afrodescendente e que a questão pela discussão seria o preconceito por ela ser uma mulher afrodescendente. Existe bastante pessoas que defendem esse ponto. Só que quando você olha para a Bíblia, tirando isso de lado, você vai perceber claramente que isso é meramente um pretexto para se questionar a autoridade de Moisés. Então, quando há uma rebeldia no coração de uma pessoa, ou o desejo de ser meramente do contra, qualquer coisa pode ser que vire pretexto para que ela faça esse questionamento. Só que no caso de Moisés, é uma coisa que foi muito... Assim, lendo esse capítulo, você vai perceber que é uma coisa muito severa o que eles fazem, dizendo assim, Deus só fala mediante Moisés. E a Bíblia também fala que Moisés era um homem muito manso e que não tinha ninguém mais manso do que ele. Então você percebe que ele não reage a essas críticas, a essas acusações, só que Deus estava vendo tudo isso. E assim que Deus estava vendo tudo isso, ele fala para Arão, para Miriam e para Moisés, vamos lá até a tenda do encontro. Aquele lugar ele é tomado pela presença de Deus e ele questiona e critica, severamente Miriam e Arão, dizendo que com Moisés ele conversava face a face. E aí quando aquela presença sai ali da tenda do encontro, Miriam estava leprosa. Então olha que coisa séria quando você confronta, pelo mero fato de confrontar alguém que foi genuinamente instituído por Deus, e você está confrontando aquela pessoa não porque ela é inerrante, mas porque você meramente quer confrontar essa pessoa. Neste contexto que nós estamos lendo aqui, foi isso que aconteceu. E aí, diferente de muitos que cantam sabor de mel, minha vitória tem sabor de mel, um desejo de vingança, não. Moisés ele vai até o Senhor e pede para que essa pessoa seja curada. Senhor, não permita que essa mulher seja leprosa. Senhor, por favor, eu te peço que o Senhor cure Miriam. E aí Deus ouve isso claramente, ele diz o seguinte, olha, se porventura o pai da Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela não ficaria envergonhada por 7 dias? Então ela vai ficar 7 dias fora do arraial, que se você se lembrar, nós falamos sobre essa questão da purificação do leproso em outros episódios aqui desses vídeos. E ela fica esses 7 dias e o arraial, todo aquele acampamento, não se move enquanto ela não volta desse pequeno exílio de 7 dias. Então, aqui o que nós vemos é que quando uma pessoa realmente, aqui no caso de Moisés, um líder que foi instituído por Deus para conduzir este povo, ele foi injustiçado, deve ter doído bastante em Moisés ouvir estas coisas, ver esta rebeldia muito clara na vida tanto de Miriam quanto de Arão, mas você percebe que ele não deseja uma vingança, muito pelo contrário, quando ele vê uma pessoa que o afrontou, e ele vê ela naquela situação, ele suplica a Deus para que Deus tenha misericórdia desta vida. E sim, este é o exemplo que nós temos que ter sobre a atitude de Moisés. Claro, não estou aqui pregando e nem dizendo que nós devemos questionar qualquer suposta autoridade como uma pessoa inerrante, que não é esse o ponto. E nem o desejo de ensinar uma espécie de submissão que seja cega, a todo e qualquer tipo de submissão, e já falei isso aqui em outros vídeos, ela sempre vai ter o limite da palavra de Deus. Enquanto uma pessoa ela está pautada na palavra de Deus, nós devemos realmente obedecer isso e sermos humildes para entender aqueles que são pastores nossos, aquelas pessoas que estão ali para nos orientar. Isso é muito claro. E aqui não era essa a questão. Não se trata da mulher cuxita, se trata de uma rebeldia que estava dentro deles e que eles deliberadamente poderiam ter usado esse argumento como se não tivesse a mulher cuxita, eles iriam encontrar algum outro tipo de pretexto para poder questionar Moisés, e o custo deste questionamento foi muito alto. Pelo menos para Miriam custou uma lepra aí de 7 dias e que o Senhor teve a misericórdia de curá-la. Então que nós sejamos pessoas sábias, mansas, maduras, para não entrarmos nesse tipo de erro. Existe uma grande diferença entre você questionar um erro bíblico, entre você ser insubmisso, existe uma grande diferença sobre isso. Mas você vê aqui o exemplo de Moisés, um homem manso, e quando vê aqueles que o afrontaram sendo prejudicados, ele vai e ora ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia. Um grande exemplo que infelizmente está bem longe da maioria da cristandade que nós vemos nos nossos dias.